Neymar, vamos falar do Neymar. Neymar vai ser convocado pelo Ancelotti? 70, o que é? Eu tô rindo aqui, né, porque é impressionante, né? O Neymar botou o pé na bola, a mídia inteira do mundo só se fala nisso. É impressionante o quanto que ele mobiliza, velho. É o Neymar, não tem jeito. Pena que eu sinto que ele não quer tanto quanto a gente quer, sabe? Eu não sei se ele, não é nem querer, não sei se ele consegue. Eu acho que ele errou em estratégia. O Neymar tinha que ter saído do Santos. Ele tinha que ter saído, sabe por quê? Ele tinha que ter tirado toda essa carga que ele tem e querendo ou não, é um tratamento diferente, né? Pô, porque ele é dono do clube, né? Total. Não é? Dono. Ele é dono total do clube, né? Ele é o pai dele. Exatamente. Então, eu acho que ele deveria ter saído, cara, ter procurado um projeto bacana. Eu não ficaria em São Paulo, muito menos no Rio de Janeiro, não sei, assim, no Rio de Janeiro... Talvez um Fluminense, até porque no Flamengo eu acho que de repente ele nem caberia, né? Assim, não. Até porque ele já chegou até... acho que ele, antes de ir pro Santos, teve uma conversa com o Flamengo, acho que o Felipe Luiz vetou, né? Parece que teve. Então, eu acho que o retorno dele ao Santos é muito justamente para ter, acho que, esse respaldo que em outros clubes no futebol brasileiro ele não teria. Não compraria. Pois é, mas se o projeto profissional dele, de vida, e a Copa dos Estados Unidos, seria muito melhor ele ir para outro clube para ter um tratamento que ele não... Entendeu? Para poder tentar... assim, tipo aconteceu, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho... ele vem pro Atlético e eu acho que, de certa forma, ele não tem motivação para tanto tempo, mas, vamos pensar, o Ronaldinho Gaúcho, do segundo semestre de 2012, e o Ronaldinho Gaúcho, de boa parte de 2013, seria titular da Seleção Brasileira em 2014. Com o pé nas costas. A questão que parou no meio do caminho. Né? Mas aí, final de 2013, ele já estava, e o 2014 dele já foi muito abaixo do que ele apresentou. Mas aquele Ronaldinho Gaúcho de 12, 13, e foi uma grande volta por cima, né? Porque ele vai pro Flamengo, sai do Flamengo por baixo. Sim. E vem pro Atlético. Eu acho que um movimento parecido com esse do Neymar, eu acho que seria muito mais interessante para ele do que permanecer no Santos, onde ele é o dono do clube e é uma das... Eu acho que depois do Pelé, né? Depois do Pelé, é o maior jogador da história do Santos, o Neymar. Sim. Coloca na tela pra gente os números do Neymar nessa temporada. E aí nós estamos colocando o Neymar em 2026 até a convocação, por quê? A convocação é dia 16, né? É isso mesmo? Mudou? Isso. É isso mesmo, né? É dia 16, uma segunda-feira. Uma segunda-feira o Ancelotti convoca pra França e Croácia. Daqui 2 segundas, né? A próxima segunda... Não, peraí, daqui 3. 3 segundas. Vai ser a próxima é dia 2, depois é dia 9, depois é dia 16. A gente pegar até o horário, né? De repente rola uma goleada especial. Eu tava conversando com o Luiz Otávio e a gente tá pensando em fazer uma coisinha aí sobre convocação pro goleada. Guarda suas fofocas pros outros. O Luiz Otávio tá vendo. Ele tá lá na operação do evento. Fenômeno, tá? O negócio é o seguinte, o Neymar até aqui, 2 jogos na temporada, um como titular, foi o jogo de ontem. Ele jogou os 90 desse duelo contra o Novo Horizontino, e mal. Anteriormente ele entrou no segundo tempo contra o Velo Clube, deu uma assistência, o jogo foi só 6-0 pro Santos, jogo tranquilo também. É o que tem o Neymar até aqui. Até a convocação ele tem 3 jogos de Campeonato Brasileiro. Caso o Santos tivesse avançado ontem, ele teria pelo menos mais um de Paulista. Como não tem, ele tem mais 3 jogos de Brasileiro. Vasco dia 26, Mirassol dia 10, Corinthians dia 15. Jogos fortes, inclusive, para ele mostrar o futebol dele. O último Santos e Vasco que o Neymar jogou foi 6-0 pro Vasco. E no Morumbis, né? No Morumbis. E esse Santos e Vasco vai ser um jogo interessante assim, né? Porque o clima vai estar bem ameno, né? Os 2 clubes, assim, vivendo ótimos momentos, né? Tudo tranquilo. Será que o Vojvoda vai estar ainda? Vai ser realmente... Eu me arrisco a dizer que quem perder esse jogo aí fica numa situação bem complicada na temporada, embora seja só 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas são 2 clubes que passam por momentos horrorosos. Assim, os 2 times, para mim, estão ali nessa faixa intermediária da tabela, com possibilidade de brigar contra o rebaixamento, de verdade. E o Santos mais ainda, por conta dessa... Primeiro porque o time é uma bagunça, o time está muito desorganizado. E aí, eu acho que passa muito por essa questão do Neymar. Eu acho que
sempre vai ter aquele negócio, preciso botar o time, organizar esse time para quando o Neymar estiver ok, eu encaixá-lo. Todas as vezes que ele entrou, principalmente no final da temporada passada, ele deu o resultado porque o Santos não caiu por conta dele. Aquelas últimas partidas que ele fez, ele ajudou demais o Santos. O problema é, ele estava machucado, terminou a temporada, ele adiou o tratamento dele porque ele precisava descansar. E aí, isso causou o quê? Ele demorou demais a voltar agora para esse início de temporada. Então, aí é o ponto que eu falei sobre querer. Às vezes, ele me passa a impressão de que ele está pouco se lixando, que ele confia nele mesmo, como ele é um grande jogador, e é mesmo, e que ele vai conseguir conquistar essa vaga na convocação para a Copa do Mundo, meio que na marra, meio que por osmose, porque ele é um grande jogador. E com os amigos dele cobrando o Ancelotti publicamente, né, também. Né? Pode ser assim esse também. é o grande ponto. Então, assim, eu acho que às vezes me passa essa imagem dele. Às vezes não, me passa essa imagem do Neymar. Gosto dele, já fui muito Neymarzete, isso aí eu admito. Sempre gostei, mas desde quando ele fez a opção de sair do PSG e ir para o Al Hilal, eu comecei a ter alguns pontos de atenção à tomada de decisão dele com relação à carreira. Então, para mim, de verdade, assim, para mim ele tem que voar nesse primeiro semestre para ele poder merecer essa vaga na convocação. Se não for assim, se for jogando um jogo a cada mês, 2 jogos a cada mês, aí faz um golaço, aí vai viver disso mais 2 meses, para mim não serve, de verdade. Se você acredita em mérito para que os objetivos sejam atingidos, e o papo aqui é a seleção brasileira, não faz sentido cogitar o Neymar na seleção brasileira. Nós estamos falando de amistosos contra França e Croácia. E vem aí uma Copa do Mundo cheia de gente grande pela frente. E são ótimos testes para a Copa do Mundo. Nesse fim de semana... O Ancelotti tem que apostar, tem que mexer no time ali e entender aí. Nesse fim de semana eu tive a chance de ver alguns jogos com alguns componentes da seleção francesa. Vi o jogo do Real Madrid, com alguns franceses em campo. Vi o jogo do Arsenal, teve zagueiro francês em campo. Assim... Então, de verdade, assim, o ritmo que é jogado no principal nível do futebol mundial, o Neymar é engolido nesse momento. Não dá para pensar no Neymar, que tem jogado mal contra o Novo Horizontino, que não tem conseguido fisicamente se justificar há bastante tempo, de um Neymar que jogou bem numa reta final do ano passado, em que o Santos teve Cruzeiro reserva, Juventude, teve um outro jogo da Vila contra quem? Contra um time Sport Recife. Esporte. Então, assim, é isso que o Neymar tem num recorte de mais de um semestre para apresentar. E nessa temporada, com 2 jogos disputados, com mais 3 jogos só até a convocação, se você acredita em mérito, não dá para cogitar o Neymar. Este Neymar aí na seleção brasileira na data FIFA de março. Não faz qualquer sentido cogitar o Neymar. Eu posso cravar que ele não vai merecer estar na Copa do Mundo? Eu não sei, porque são 18 rodadas de Campeonato Brasileiro até a parada pro Mundial. Certamente vai ser um pouquinho antes, jogadores convocados e tal, vai ter mais amistosos da seleção brasileira ainda, mais 2 jogos na preparação antes da Copa do Mundo. Mas neste momento não faz qualquer sentido imaginar que este Neymar mereça estar na seleção brasileira, pelo que ele fez de maneira espetacular na carreira dele. Isso não justifica a presença na seleção brasileira atual. E pode botar o Thiaguinho na tardezinha para pedir, o Neymar lá no palco, de uma maneira constrangedora, pedindo para ser convocado, o Léo Santana conversando com o Ancelotti no Carnaval. Pode colocar os caras aí assim. Mas, com todo respeito, o técnico Léo Santana não é quem convoca a seleção brasileira. Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. Foi o Léo Santana mesmo, né, que falou? Foi o Léo Santana, durante a passagem do trio dele ali pelo camarote do Ancelotti. Aí eu fico imaginando, Salvador. Esses caras acham, velho, que, esse constrangimento faz bem ao Neymar. Olha o nível de ausência de profissionalismo nessa história. Se eu sou Neymar, eu bato o telefone e falo assim, ô amigão... Fecha a boca. Não faz isso pra mim, não? Mas aí eu lembro que o próprio Neymar fez isso no palco da tardezinha. Cara, o Neymar tava reclamando que a CBF não deu parabéns pra ele. Ao nível de maturidade do principal jogador brasileiro da última década. Sério mesmo. Assim, pra que ficar entrando nessas divididas, sabe? Fica quieto, vai devagarzinho, vai comendo pelas beiradas, vai retornando, vai jogando futebol. Porque, assim, capacidade ele tem. Porque ele completou 35 anos agora, ou 34. Neymar é 92, 34 anos. 34. Então, assim,
34 anos, ele tem capacidade de entregar. O ponto é a questão dele querer e a questão dele estar bem fisicamente. E uma coisa passa pela outra. Então ele precisa botar isso na cabeça dele. Se ele quer realmente fechar a história dele na seleção brasileira de uma forma assim que seria maravilhosa, né? Ele daria a volta por cima, porque se a gente lembrar, pegar todas as Copas do Mundo que o Neymar disputou, ele sempre teve problemas, seja dentro da Copa ou que antecedeu a Copa do Mundo. Então, acho que essa seria. E aí a galera que compara muito a ele é o Ronaldo Fenômeno, porque o Ronaldo, em 2002, passou por perrengues ali, ficou 2 anos fora dos gramados e foi retornar justamente para o Mundial. Só que o Ronaldo, primeiro que ele era bem mais jovem. Segundo, que o Ronaldo sempre teve essa questão, esses objetivos muito bem traçados na cabeça dele. Coisa que eu não vejo tanto no camisa 10 do Santos. Até porque o Ronaldo, só naquela Copa, ele fez 8 gols, né? Que é o número de gols que o Neymar tem nas 3 Copas que ele disputou. Ok que ele teve problemas, né? No Brasil, ali, nas quartas de final contra a Colômbia, ele muito entra aquela joelhada. Exato. Em 2018, na Rússia, ele tem uma cirurgia aqui em Belo Horizonte com o Dr. Rodrigo Lasmar, antes da Copa. Ele se machuca no PSG. Isso, e vai para a Copa do Mundo vivendo esse processo, né? E no Catar ele teve uma lesão, né? Muscular. Teve uma lesão muscular na estreia. Isso. Na estreia da seleção brasileira. E aí ele vai voltar nas oitavas contra a Coreia do Sul, não é isso? Foi. Isso, exatamente. E ele não voltou tão bem também. Inclusive, contra a Croácia ele mete um golaço. Isso, exatamente. Mas o jogo da Coreia do Sul, ele ainda, assim, sentindo bastante a lesão. Contra a Croácia, o segundo tempo dele e a prorrogação é um show. Agora, é essa coisa, né, da administração de carreiras, né? Primeiro, assim, o Vojvoda, né, ficou brilhando no Fortaleza, vários grandes clubes tentando contratar, e ele, não, eu não vou, isso é administração de carreira também, né? Se consolidar, e aí, de repente, ele é demitido do Fortaleza e vai pro Santos. Quer dizer, uma administração de carreira horrorosa, né? Horrorosa, porque entrou numa barca furada e todo mundo sabe que o Santos é uma barca furada. A mesma história o Neymar, porque o Neymar, primeiro, o Santos não tem um time competitivo, tem um time de nomes, mas não é competitivo. É muito diferente ter um time competitivo de ter... Eu acho que assim, a gente teve um exemplo claro no futebol mineiro no ano passado, né? Quando o Léo Jardim tira nomes e transforma o Cruzeiro num time competitivo. O Mirassol tem um time competitivo. O Santos tem um time de estrelas. São coisas diferentes. Detalhe, jogadores que tiveram seu auge há 5 anos atrás. Isso, é Zé Rafael, é o William Arão. Exatamente. Mike. É o William Arão, Gabriel Menino, Zé Neymar, Rafael, Rony e Gabigol. É um ótimo time para 2021. Exatamente. Não é pra agora. Há 5 anos atrás. E aí é que fica muito essa questão, né? De o quanto o Neymar quer. Porque eu continuo dizendo, eu acho que se o Neymar quisesse, ele teria procurado um projeto mais profissional e um projeto em que ele tivesse mais, podemos dizer assim, uma mão de obra mais qualificada para ele. Mas o Neymar, ele quer sempre uma zona de conforto. Exemplo. É isso, justamente essa zona de conforto. No Al Hilal, a saída dele do Al Hilal é justamente porque o Jorge Jesus começa a cobrar dele parte física. Exato. E aí ele começa a se sentir incomodado, acaba rompendo com o Jorge Jesus e vem pro Brasil justamente uma zona de conforto. Vou dar um exemplo. Esse é o grande ponto. Isso. Vou dar um exemplo, né? Se o Neymar entra no Fluminense, no lugar do John Kennedy, tendo Canóbio, Serna, Martinelli, que é povo todo para correr para ele teria uma mão de obra, talvez assim, tecnicamente esses aí nem chegam perto do Gabigol, por exemplo, no auge do Gabigol, mas ele teria uma mão de obra muito mais competitiva trabalhando para ele do que ele tem no Santos. Ele poderia usufruir de uma maneira muito melhor disso do que ele usufrui no Santos. Mas ele preferiu justamente isso, essa zona de conforto. Então ele fica no Santos, faz o que quer, vai para a festa que quer, dá a balada que quer, e aí eu acho que está ficando muito distante da Copa do Mundo. E eu digo isso infelizmente, porque eu acho que o Neymar inteiro teria as condições de ajudar muito a seleção brasileira nessa Copa dos Estados Unidos. Evidente que sim, mas completando a história do mérito, de cabeça eu cito 15 atacantes que neste momento merecem mais do que o Neymar.
15 atacantes, pelo menos. Tranquilamente. Então, não faz sentido você falar de Neymar na seleção brasileira. 15 atacantes em bom nível, tá? Pra jogar a Copa do Mundo. A gente não precisa ir na Europa, não. Hoje, você levaria o Neymar ou o Caio Jorge? O Caio Jorge. Você levaria o Neymar ou o Yuri Alberto? Eu levaria o Ryan. Não, o Yuri Alberto já não levaria. Eu levaria. Mas eu tô dizendo uma comparação. O Ryan. Eu sou crítico do Yuri Alberto, eu acho ele muito supervalorizado. Mas entregando, prefiro o Yuri Alberto. Porque o Neymar é gente assim, de verdade. E assim, me preocupa, porque eu vi muita gente repercutindo de ontem pra hoje. Leva o Neymar pra ser o 25º da lista de convocados. Beleza. Levaram um pra bater pandeiro na última, né? Dani Alves. Aí esse é o ponto. E aí você vai levar problema para você ter que administrar elenco dentro de uma Copa do Mundo onde é muito curto o tempo. E aí você vai ter que ficar administrando biquinho de jogador insatisfeito porque tá ali, porque não tá jogando. Eu não sei se é o melhor caminho Neymar também, não. É um jogador de verdade. pra levar pra uma Copa pra ele não jogar. Ele Exatamente. Não vai aceitar isso. E o Daniel Alves, lembrando, né, que foi levado pra uma Copa do Mundo e o Brasil precisou de lateral e não colocou o Daniel Alves pra jogar porque ele não tinha condição de jogar a Copa do Mundo. Foi o que aconteceu. Muito bem lembrado, Ciro. Na última Copa.